Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Vamos entrar na palavra então. Você tem Bíblia, abra comigo em Esther, no capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 13 e 14. Antes de eu ler o texto, presta atenção aqui para eu explicar para você até chegar aqui, que fica mais fácil para você entender. A Bíblia diz que o império que governava nessa época era o Império Medo-Persa. O rei era conhecido por Artaxerxes, ou Xerxes. E ele tinha uma rainha, a rainha Vasti. E a Bíblia diz que essa rainha, um dia, o rei fez uma convocação e ela não compareceu a essa convocação. Ele a chamou para mostrar a beleza dela para as pessoas, estava fazendo um banquete, né? E ele, em meio ao banquete, embriagado ali pelo vinho e tal, ele decide mostrar a beleza da mulher dele, e ela realmente devia ser muito bonita. Mas ela não quis aparecer, não veio no banquete, ficou feio para ela, e ficou feio para o rei também. Imagina o rei falar assim: gente, agora eu vou mostrar minha esposa para vocês, vem cá minha esposa, e a mulher não vem. Por conta disso, você conhece a história, ela foi punida, ela foi deposta, né? Foi tirada do posto de rainha e outra assumiu o lugar dela. Foi feito então um concurso de beleza com todas as moças das 127 províncias que ali haviam, e foi escolhida ali a Esther. Esther era órfã de pai e de mãe, quem cuidava dela era o tio dela. As moças foram preparadas durante um ano. Você consegue imaginar um salão de beleza onde você é preparado durante um ano? Vai sair de lá linda, né? Depois de um ano sendo tratada, né? Olha para a pele, para o cabelo, para isso. Um ano inteirinho. A mulher fica um dia no salão de beleza. Elas ficaram um ano no salão de beleza para se apresentar diante do rei. E aí a Esther foi escolhida para ser a rainha. Agora ela assume o papel de rainha. E o tio dela, estou contando assim, senão você não vai entender onde eu quero chegar. O tio dela chamava-se Mardoqueu. Ele ficava sempre na porta do palácio, sempre ali na porta do palácio. Então, na porta do palácio ele ouvia tudo o que acontecia. Ele ouviu falar de uma conspiração contra o rei, que 2 homens queriam matar o rei. E ele foi, levou isso adiante, chegou até o conhecimento das pessoas mais próximas e salvar a vida do rei. E os 2 eunucos que queriam matar o rei foram punidos, né? E o rei foi salvo. Então, o Mardoqueu salvou a vida do rei. Só que não foi feito nada por conta disso, né? Ninguém deu uma recompensa para ele. Era comum se recompensar aquele que salvasse a vida do rei, mas ninguém deu nada para ele, não. Mas, enfim, a Bíblia diz que esse Mardoqueu ficava na porta, irmãos, e tinha ali um homem chamado Amã. E esse Amã, ele era um homem muito ruim, muito cruel, muito mau. E o Amã, ele era, vamos dizer assim, talvez abaixo do rei, ele era o mais importante que tinha ali. O Mardoqueu não era nada, ficava lá na porta só, né, olhando as coisas, não tinha função. O Amã é que era grande. E todas as vezes que o Amã passava, o Amã gostava que as pessoas se ajoelhassem diante dele. Todas as vezes que ele passava, ele gostava que as pessoas se prostrassem ali e reverenciassem e tal. Desculpa a expressão, puxar saco dele, né? Só que o Mardoqueu não fazia isso. O tio da Esther não fazia. Todas as vezes que o Amã passava, o Mardoqueu não se inclinava, não se dobrava. E isso trazia uma certa raiva para o Amã. O Amã foi ficando bravo com aquilo. Todo mundo se ajoelha quando me vê? Todo mundo presta continência para mim? Todo mundo me respeita? Todo mundo se prostra diante de mim? Por que justo ele não se prostra? E aquilo ali foi criando um ranço, como diz outro, né? O Amã foi ficando meio chateado e todo dia revoltado com aquilo. E o Mardoqueu não se dobrava diante dele. Ele queria isso, que todo mundo se dobrasse. Né? Era um orgulho que ele tinha, que não, peraí, eu sou aqui, grande aqui, todo mundo tem que se dobrar. E não era o rei, mas ele se achava tão importante que todo mundo tinha que se dobrar diante dele. E o Mardoqueu não se dobrava, e aquilo fazia com que ele ficasse chateado. E um dia ele chegou em casa tão chateado, a esposa dele deve ter notado, falou assim: o que é que você tem?
E aí ele contou para ela o porquê que ele estava chateado. Essa palavra eu quero mostrar para você, irmãos, o cuidado que você tem que ter com aquilo que você fala com seu esposo, com o conselho que você dá para o seu esposo. E o esposo também, o cuidado com o conselho que você dá para a sua esposa. Porque um conselho que você dá, às vezes, vai destruir a tua família lá na frente. Eu vou falar, na verdade, aqui da esposa do Amã, que você não ouve falar dela. Mas esse dia Deus me chamou a atenção e falou assim, eu nunca vi falar dessa mulher, nunca vi pregar dessa mulher. Então, eu comecei a buscar um pouquinho acerca dela. Ele chega em casa meio preocupado com aquela situação, e ele conta para a esposa. E a esposa dá um conselho para ele. É possível que um dia o marido esteja com uma preocupação, com um problema. O marido é o chefe, né? É o cabeça da casa, né? Mas pode ser que em algum momento ele esteja com uma preocupação, e a esposa pode ali, em algum momento, trazer uma luz para ele, né? Orando por ele, ou até trazer um conselho bom, mas aqui ela trouxe o pior conselho que ela podia dar. E ele escutou o conselho dela e ele se deu mal. Ele ouviu a voz da mulher e se deu mal. Não estou dizendo que a mulher não deva aconselhar o que ela não tenha nada de bom para falar. Às vezes ela vai ter um bom conselho para dar para o marido. Só que aqui ela foi usada pelo diabo e destruiu o marido, destruiu a família dela e destruiu ela mesma com a palavra que ela deu. Imagina, ele chega em casa, ela vê ele triste. O que você tem, Amã? O nome desta mulher era Zeres. E é até interessante isso, porque o nome Zeres, você gosta de anotar? Anota aí. Zeres significa ouro. Era uma esposa, então, que devia valer ouro, né? Assim? Imagina uma mulher chamada Ouro. Valiosa, né? Preciosa. Só que essa daqui, meu irmão, você vai ver que ela não valia nada. É um ouro de tolo, como diz o outro. Uma mulher chamada Ouro, eu pensei, essa aqui tinha que arrebentar. Você vai ver que ela não arrebenta, não. Tinha um nome bonito, porém não mostrou que valia ouro, né? A Bíblia diz que a mulher é a coroa do marido, mas algumas são coroa de espinho, que fere a cabeça dele, que acaba com ele. Essa daqui mostrou-se ser uma coroa de espinho, não uma coroa de verdade. Quando diz que a mulher é a coroa, é porque ela faz o marido se sentir um rei, né? Essa daqui era uma coroa de espinho na cabeça dele. Enfim, ela dá um conselho para ele. Bom, já que o camarada não se dobra diante de você, quer resolver essa questão rápido? Eu vou lhe ajudar, eu vou lhe dar um conselho que vai ajudar. Ao conselho que ela dá, o versículo 13 e o 14. Porém, tudo isso, ele contando para ela o problema, né? Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Quer dizer, o Mardoqueu assentado na porta do rei o incomodava. Ele ficava doido quando via o Mardoqueu assentado lá. E o pior é que o Mardoqueu não se dobrava diante dele. Ele falou, eu não quero ver esse homem na porta do rei. Não quero ver esse homem ali onde ele está. Não quero ver. Eu fico revoltado de vê-lo ali. É como se a raiva que ele tinha do Mardoqueu passasse para a esposa e a esposa falou, vou te ajudar a resolver isso aqui. Versículo 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dize ao rei que enforquem nela Mardoqueu. E então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Olha o conselho que ela dá. Já que esse Mardoqueu aí te aborrece, te incomoda, é como, imagina a cena, é como se o marido chegasse em casa do trabalho, cansado, preocupado, e a mulher falasse assim, o que você tem, marido? Lá no meu trabalho tem um camarada que me preocupa, tem um camarada que me aborrece, e eu não sei o que eu faço não sei se eu peço conta, não sei se eu vou embora. Não, mata ele. Olha que conselho que essa mulher dá, irmão. Arruma uma forca e mata ele. Faz uma forca de 20 metros. Uma senhora forca em 20 metros, é uma forca de verdade. É a medida que dá uns 20 metros aqui. Faz uma forca de 20 metros e você enforca ele lá. E aí os amigos aplaudiram essa decisão dela, essa escolha dela. É isso aí, rapaz, faz isso. E ele gostou do negócio. Aí ele mandou fazer uma forca para enforcar o Mardoqueu, que ficava na porta do rei e não se dobrava diante dele. A raiva dele passou para a esposa e a esposa dá esse conselho. Faz uma forca e enforca o teu adversário lá. Parecia o plano perfeito.
Não dá tempo da gente explicar tudo no livro, porque o livro não tem como falar de tudo aqui, né? Você pode até deixar como dever de casa para você ler em casa o livro de Esther, que é pequenininho, você lê rapidinho. Mas a Bíblia diz que o plano de matar o Mardoqueu, o tio da Esther, enforcado, falhou. Falhou. Porque a Bíblia diz que o rei perdeu o sono, não conseguia dormir, e pediu que alguém trouxesse para ele o chamado livro das crônicas. Tudo que era feito, tudo que acontecia era registrado no livro. E aí o rei pediu, lê para mim, porque eu não estou conseguindo dormir, ao invés de contar carneirinho, né? Lê para mim aí o livro das crônicas. Aí foram ler o livro para ele, e acharam no livro que o Mardoqueu tinha salvado a vida do rei. E o rei falou, esse homem salvou minha vida, esse homem que fica ali na porta do palácio, E o que deram para ele? Deram um presente para ele, né? Não deram nada para ele. Quer dizer que ele salva a minha vida, vocês não deram nada para ele, nem um presente? Não, chama esse homem que a gente tem que dar um presente para ele. E aí o rei perguntou para o Amã, que era o braço direito dele, o que eu devo fazer para honrar um homem que salva a minha vida e tal? E o Amã, pensando que quem seria honrado seria ele, o Amã fala assim, faz o seguinte, pega a tua coroa, coloca na cabeça dele, pega a tua roupa, coloca nele e deixa ele andar montado no teu cavalo, e manda alguém na rua apregoando, né, aplaudindo a ele pela rua aí. Porque o Amã pensou que quem ia ser aplaudido seria ele, porque ele era o braço direito do rei. Aí o rei foi e falou assim, então faz o seguinte, fala lá, pega lá o Mardoqueu, coloca a minha roupa nele, coloca a minha coroa nele, e ele vai no meu cavalo montado pela rua e você vai aplaudindo ele pela rua. Não tem um ditado que diz que o feitiço virou contra o feiticeiro. Imagina o teu pior inimigo te aplaudindo, ou você tendo que aplaudir o teu pior inimigo. E o Amã andando pela rua, aplaudindo o maior desafeto dele, que era o Mardoqueu montado no cavalo do rei, com a roupa do rei, com a coroa do rei, como se fosse o próprio rei. E o Amã, que não gostava do Mardoqueu, tendo que andar na frente aplaudindo. Que vergonha, né? O feitiço virou contra o feiticeiro. Deus virou a situação, Deus mudou a situação. E o Mardoqueu, que ficava lá na porta do rei, agora foi honrado. É aí que vem a palavra que eu quero lhe dar, irmão. O Mardoqueu agora andava montado no cavalo do rei, com a coroa do rei na cabeça. Ele não foi enforcado, não, mas a forca estava lá. E aí, a rainha Esther tinha tido aqui um decreto, esse Amã tinha baixado um decreto, que todos os judeus tinham que morrer, porque ele não queria matar só o Mardoqueu na forca, ele queria matar todos os judeus que tinham lá, porque o Mardoqueu era judeu. Então ele não ia matar só o Mardoqueu, ele queria matar todos os judeus que tinham, inclusive a Esther, que também era judia. Só que Deus entrou no negócio, só para eu encurtar aqui a história, para não ficar falando tudo, Deus entrou no negócio, e ao invés dos judeus morrerem, ao invés da rainha Esther morrer, ao invés do Mardoqueu morrer, quem morreu foi o Amã enforcado lá. Então penduraram o homem lá. Quando o rei ficou sabendo daquilo tudo que o Amã tinha armado, da arapuca que ele tinha armado, né? Porque a mentira tem perna curta, né? O rei descobriu a armação dele e o rei falou assim, esse Amã é safado, né, rapaz? Ele estava aqui querendo que eu enforcasse o Mardoqueu, mas o safado é ele. Ele queria que eu enforcasse o Mardoqueu na forca que tem lá, mas o sem vergonha é ele. Aí alguém sugeriu assim, então enforca ele na forca que ele fez para o Mardoqueu, Ele armou a forca para o outro, então mata ele na forca que ele mesmo armou. E o Amã morreu enforcado na forca que ele mesmo preparou. É assim que Deus faz. Mas quem é? Aí que eu lhe falo. Quem é que deu o conselho para fazer a forca? Foi a tal das Éries, não foi a mulher dele? Agora pensa comigo. Uma mulher dá um conselho, faz uma forca e enforca o teu maior inimigo lá. Foi ela que falou. Aí ele vai e faz a forca. E quem é que morreu enforcado na forca? O marido dela. Você percebe que o conselho que ela deu... eu tenho falado muito isso nesses dias, parece que eu só percebo quando eu estou pregando. A lei da semeadura. Lembra que alguns dias atrás eu preguei sobre isso aqui? Quem vem sempre nos cultos vai lembrar que tudo que você semeia, você colhe. Se você não gosta do que está plantando, dá uma olhadinha para trás e vê o que você... né? Você não gosta do que está colhendo, aliás? Dá uma olhadinha para trás e veja o que você está plantando aí. O que você plantou?
O plantar é opcional, mas o colher é obrigatório. Ela planta uma forca e quem é enforcado é o marido dela. Olha o conselho que ela dá. Enforca lá o Mardoqueu. Mal sabia ela que a forca estava sendo feita para o seu próprio marido. Aí, olha o que acontece com essa mulher. Não dá tempo de eu ficar lendo tudo aqui. Ela perde o seu marido, porque o Mardoqueu foi enforcado, né? A Bíblia mostra aí no capítulo 7, capítulo 7, verso 10. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Quer dizer, o Mardoqueu foi enforcado, só que não para por aí. A Bíblia diz no capítulo 8 que a casa que era do Amã foi dada por Mardoqueu. Então essa mulher, além de perder o marido enforcado, perde a casa. A casa que era dela foi dada por Mardoqueu, ficou sem casa, foi morar na rua. E se você continuar lendo, você vai ver que eles tinham 10 filhos. E a Bíblia diz que os 10 filhos foram enforcados. Todos os 10. Ela perde então o marido enforcado, ela perde a casa, vai morar na rua e perde os 10 filhos. Irmão, para você criar 10 filhos, imagina o trabalho para se criar 10 filhos, a alegria de ter 10 filhos. Ela viu os 10 morrerem enforcados. Você consegue imaginar a forca que ela mesma mandou fazer? E agora os 10 filhos, aquela fila de filhos, e um após o outro sendo enforcado na forca que ela mesma disse para fazer. A palavra mexe com a gente, não mexe? Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, Jesus amado. E ela pensando assim, para que eu mandei fazer essa forca? Para que eu dei esse conselho? Porque o meu marido morre ali, agora eu não tenho mais marido. E detalhe, hein? Hoje, os pais, eles criam filhos e eles, na nossa cultura, o pai pensa assim, não, o que eu não tive eu vou dar para o meu filho. Não é assim que o pai pensa? Nessa época aqui, não. O filho servia para trabalhar para você. Você tinha um filho e ele te sustentava. O filho trabalhava para você depois. Então, se tinham 10 filhos, ela estava tranquila, porque esses 10 iam trabalhar para ela. A função era essa, o filho te sustentar. Só que agora ela perdeu os 10. Ela não tinha ninguém para lhe sustentar, porque o marido já tinha sido enforcado. A casa dela foi dada para o Mardoqueu, aquele que ficava na porta do rei. Veja, ela mandou fazer uma forca. Enquanto ela dizia, faz uma forca para enforcar o Mardoqueu, Deus dizia, dá uma casa para o Mardoqueu. Ela mandou fazer uma forca para o Mardoqueu. E, na verdade, ao invés do Mardoqueu ser enforcado, o Mardoqueu foi morar na casa dela. Eu fico imaginando ela tendo despejada. Alguém chega gentilmente lá e falou, Dona Zéres, eu sou aqui o agente do rei, e a senhora está sendo convidada, gentilmente, vamos, sai, vamos. Muito gentil, né? Ó, a senhora não pode mais morar aqui não, sinto muito, mas a senhora... E aí a mulher foi expulsa da casa dela, despejada, vamos botar assim. E o Mardoqueu vem morar, você consegue imaginar o Mardoqueu ainda entrando na casa? Ela fala assim, mas esse homem foi o que eu queria. Eu queria te enforcar e você ainda vem morar na minha casa, eu vou ter que morar na rua. Eu fico imaginando, imagina um frio desse aí, né? Tá fazendo frio esses dias aí? É que você não foi na minha terra ainda, você não sabe o que é frio não. Mas tá esfriou um pouquinho, né? O dia que você for em Petrópolis, você vai ver que é frio. Mas aqui já esfriou um pouquinho. Imagina um frio desse e a mulher dormindo ali na praça da estação. Com as coisas dela, tudo ali na estação, ali com as roupas dela, pensando assim, puxa vida, hein? Eu podia estar na minha casa, com o meu marido, com os meus 10 filhos. Ao invés disso, eu estou aqui morando na rua porque eu perdi minha casa. Meu marido foi enforcado. Meus 10 filhos enforcados. E eu aqui morando na rua pedindo esmola para os outros. Uma mulher que tinha tudo do bom e do melhor, irmão. Morava numa casa boa. Tinha 10 filhos, isso aí, quantos mais filhos, melhor na época, né? Então, alguém que tinha 10 filhos, né? Ou seja, irmão, tudo começou num conselho, né? E um conselho mal dado. Um conselho que ela não devia ter dado para o marido dela. Um conselho cheio de ódio no coração, né?
Acaba com ele, destrói ele. Acaba com ele. Mata ele. Destrói ele. Esse homem não merece viver, não. Arruma uma forca para ele lá, enforca ele lá. Mata, fala uma forca para ele, mata ele. Mal sabia ela que quem seria enforcado seria o seu marido. Irmão, vamos guardar essa palavra no coração. Zeres, a mulher de ouro que não valia nada. Que você não seja uma esposa de ouro, mas que não vale nada. Só o nome de ouro tem que ser virado. A Bíblia diz que mulher virtuosa, né? Quem achará o seu valor muito excede o de rubis, a palavra diz no livro de Provérbios. Essa daqui era só o nome que era valioso. Ela mesmo não valia nada, ela mesmo não tinha valor algum. Vamos pegar essa palavra e guardar no coração. Seja valiosa de verdade, mulher de Deus. Amém, Jesus? Que você seja uma mulher de ouro, mas uma mulher de verdade. Não é uma mulher de folhado a ouro, né? Viu quando você acha que a coisa é de ouro e não é ouro nada? Né? Banhado, tem o banhado a ouro e tem o folheado a ouro, não é assim? Primeiro banho que você toma, já sumiu o ouro todo. É muito bonito, né? Brilha igual ouro, né? Mas quando você vai ver, não vai nada. Ela não era ouro de verdade, ela era só folhado a ouro, só. Ou banhado, como você quiser. O ouro mesmo não tinha, enganava. Irmão, vamos pegar essa palavra no coração. Minha irmã, a palavra aqui fala muito para as mulheres, fala para os homens também, né? Que você seja uma mulher de ouro de verdade, não uma mulher folhada a ouro. Fala para sua vizinha, não seja uma mulher folhada a ouro só. Tem que ser de ouro mesmo, de verdade. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Se você deseja o mal de alguém, esse mal vai voltar para você mais cedo ou mais tarde. Irmão, não tem jeito. Se o plantar, volta a dizer, é opcional, mas o colher é obrigatório. Se não gosta do que está colhendo, dá uma olhadinha para trás, vê o que você está plantando aí. Porque vai voltar para você. A lei da semeadura é real. Ah, vão matar aquele homem enforcado. Mal sabia que quem seria enforcado naquela forca de 20 metros era o marido dela. Eram os 10 filhos dela. Ia perder a casa dela. Ia virar uma pedinte na rua. Misericórdia, irmão. Um conselho, né? Então, deseje sempre o bem das pessoas, que esse bem volta para você. Diga graças a Deus. Se você abençoa a família dos outros, essa bênção retorna para você. Mas se você deseja o mal para a família dos outros, né? Esse mal volta para você também mais cedo ou mais tarde. Então semeemos o bem da nossa família, irmão. E esse bem volta para nós em nome de Jesus. E sabe, você vê que uma coisa, o homem fica lá na porta, lá eu fico revoltado porque ele fica na porta, deixa o homem ficar na porta. Aquela raiva, mas ele tem que se dobrar diante de mim porque eu sou autoridade, aquele orgulho, né? De dizer, não, eu sou uma autoridade, ele tem que me obedecer, ele tem que me respeitar, ele tem que... Não existe isso, não. Cuidado com o orgulho, né? A pessoa sobe na caixa de fósforo e acha que já é o dono da cocada preta, que é o mandante agora, que todo mundo tem que te respeitar, você tem que me obedecer, que você tem que isso, você tem que aquilo, e pisa em todo mundo. Você vê que esse Amã era assim, gostava de pisar nos outros, irmão. Gostava de humilhar os outros, porque estava numa posição. E agora? Agora estava enforcado. E esta mulher, Zeres, a mulher folheada a ouro, agora vendo seu marido enforcado e seus 10 filhos enforcados na forca que ela armou. E eu imagino ela chorando e pensando assim, para que eu fui dar aquele conselho? Nunca devia ter dado. Talvez há algo que você disse para o seu marido um dia que você hoje se arrepende. Nunca devia ter. Uma vez eu lembro um caso, na igreja que eu passei, de uma irmã que ela falou assim, pastor, meu marido me deixou e arrumou outra. E a culpa é minha. Falei, por que a culpa é sua? Ela disse, porque eu vivia dizendo para ele, se não está feliz, arruma outra. Arruma outra. E ele arrumou mesmo, pastor. De tanto eu falar para ele arrumar outra, ele arrumou. E ela falou, e a culpa é minha, porque eu que dava o conselho. Põe essa palavra no coração hoje. Cuidado com os conselhos que você dá. Amém, Jesus? Cuidado com os conselhos que você dá. Cuidado com o conselho que você dá para o seu marido. Às vezes sabe, isso até para ministério é uma palavra muito válida.
Às vezes é a pessoa que não gosta do pastor, não gosta do líder, fala para o marido, não vai mais na igreja não, e para com isso, e sai da igreja, desiste da igreja, e não vai mais na casa de Deus, não vai mais na igreja, e o marido esfria, e depois ela vai ver o problema que ela arrumou. Cuidado com o conselho que você dá para o seu marido, você pode acabar com ele e levá-lo à forca. Ela não foi enforcada não, mas o marido foi. Acabou com a vida dela, com a vida do marido, com a vida dos filhos, acabou com tudo, irmão. Então cuidado com os conselhos que você dá. Amém, Jesus? Vamos guardar essa palavra no coração, ela traz muito entendimento para nós. Cuidado com os conselhos que você dá para a sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para a esposa, cuidado com o conselho que você dá. E lembre-se, nunca esqueça que há uma semeadura e tudo que a gente planta, a gente colhe também, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra, então o tempo não deixa eu falar mais. Falar mais? Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.